Está começando Na Montanha, o seu podcast. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa muito especial. Ela foi convidada porque ela, ao ouvir um episódio aí, eu falava assim: mulheres querem participar do Na Montanha podcast? Estou à procura de mulheres. A gente tem uma dificuldade de conversar com atletas, com treinadora, com nutricionista, com psicólogas. Por favor, me mande mensagem. E ela me mandou mensagem. E hoje eu estou recebendo aqui Renata Popreaga, nutricionista especializada em endurance e corredora de montanha. Renata corre desde 2006. Em 2017, teve seu primeiro contato com o trail running, mas foi em 2024 que ela deu um passo ainda maior, migrando quase 100%. Hoje ela vai 100% para as trilhas e completando a sua primeira ultramaratona. Com sede de aprendizado e evolução no esporte, ela segue se dedicando a aprimorar sua performance e conhecimento no treino. Além de experiência como atleta, a Renata traz sua expertise em nutrição esportiva, essencial para quem encara os desafios da montanha. Vamos conversar sobre desafio e aprendizados tanto na corrida quanto na nutrição para a endurance. Seja bem-vinda ao Na Montanha, Renata. E esse sobrenome aí dá uma pegadinha, hein? Esse sobrenome é um trava-língua, né, Zulu? Todo mundo engasga. Deu uma engasgadinha. Mas desde o episódio 1 a gente engasga. Mas vamos indo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você, corredora de montanha, como que é essa história aqui? Quase 100%. Hoje eu vou te convencer a 100% estar na montanha. E faça como eu, não sei qual bairro você mora, mas eu quando tenho que treinar na semana e é na rua, eu vou pro Pico do Jaraguá. Porque eu moro pertinho. Faz sentido. Aí eu falo assim, eu não quero pegar nenhum pedacinho de asfalto. Então, eu acho que eu sou um dos poucos que até na semana tá com o pé na terra, porque olha... Faz sentido. Na verdade, eu acho que eu posso entrar nessa sua onda, porque eu moro em cima do morro. Então, se eu sair para treinar direto da minha casa sem pegar o carro, eu obrigatoriamente vou ter que descer o morro e depois eu vou ter que subir. Então, é uma ideia. Eu já posso começar a pensar no morro e não ainda no asfalto, mas no morro, né? É verdade. É bem... Acho que essa conexão com a natureza que faz a gente... Faz a gente querer só a montanha. Essa cidade cinza aqui, frenética, trânsito, carro. Olha, eu não consigo. Às vezes eu passo assim de carro, vejo alguém correndo, eu falo... Que pessoa corajosa, não é? Na rua, né? Às vezes até meio-dia, tá? Às vezes meio-dia é um sol de lascar e a pessoa ali correndo. Mas eu já passei por essa fase e hoje eu sou um ser evoluído. A gente corre meio-dia lá na montanha, né? É verdade. Ô, Renata, vamos falar um pouco sobre o combustível, né? A gente que corre, a gente que gosta aí, mas tem tanta coisa pra gente conversar aqui hoje, né? Tem gente que não gosta de usar combustível, tem gente que usa combustível demais, né? E você que é especialista aí em endurance, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, né? Chega a partir de algumas horas, as pessoas não querem mais comer, não querem mais beber nada, e você tem essa experiência também na prática e também como profissional, né? Qual que é o melhor combustível para um corredor de montanha? Você outro dia falou uma coisa super legal num podcast que eu estava ouvindo, que é quando o avião está no ar, ele precisa de combustível para chegar no aeroporto, né? Para pousar. Então, o melhor combustível para um corredor de montanha, principalmente de grandes distâncias, de muito tempo na montanha, é o carboidrato. E a gente precisa treinar o carboidrato. Não adianta só você saber da informação e não fazer isso durante os treinos. Você precisa treinar aquilo que você vai utilizar exatamente na montanha. Mas nós temos hoje uma carbofobia
envolvida no mundo da corrida, no mundo da nutrição, no mundo da blogueiragem, das redes sociais, e as pessoas estão com muito medo de consumir carboidrato. E é isso que eu tenho mais visto com os atletas mas eu preciso mesmo? E eu costumo dizer o seguinte, se você vai pegar uma estrada de 100 quilômetros, você põe gasolina antes ou depois? E as pessoas querem depois fazer a festa, né? Eu corri 10 quilômetros, agora eu posso comer. Quando é exatamente o contrário, né? Você tem que comer para correr. Isso tem acontecido, eu acho que com praticamente todo mundo, esse medo do carboidrato. E você falou algo que a gente acaba negligenciando, sim. A gente, na maioria dos treinos, não quer usar o carboidrato, né? Não quer fazer esse uso. E aí chega na prova, quer fazer o uso. Aí não dá muito certo, porque se você não treinou, essa quantidade de carbo que você vai colocar muitas vezes ali, principalmente se você não individualizar, não procurar um profissional para te ajudar a ajustar isso, você vai de repente de alguma coisa na internet de 120 gramas por hora. Os estudos estão dizendo isso, mas e aí? Você treinou isso? Você fez algum dia isso? Você sabe que no domingo agora eu fui para uma corrida e uma das pessoas do grupo ali, eu não conhecia, ele estava cheio de carboidrato no bolso para tomar. E ele estava todo empolgado para tomar todo aquele carboidrato. E a primeira coisa que eu falei para ele foi, nenhum carboidrato substitui o treino que você não fez. Então não adianta, né? Isso número 1. E número 2, não vai tomar tudo isso porque vai dar ruim. Então, aquilo que você usa na prova, você treinou antes. E o nosso corpo, o nosso intestino, o nosso estômago, ele é treinável para aquele momento, né? A gente tem que ir adaptando ele aos poucos. Se você tem a intenção de chegar num alto nível de carboidrato por hora, você precisa ir aumentando isso bem lentamente, sentindo como o seu corpo reage, como que ele vai responder até ao tipo de carboidrato que você está escolhendo. É verdade. Mas, além de tudo isso, hoje tem uma enormidade de marcas, de quantidade de carbos ali, de gramas, né, por sachê. E as pessoas têm falado que se for usar, eu estou fazendo aqui a parte deles, tá? Se for usar a quantidade de carbo que precisa usar no treino, vai sair muito caro, ali tomar 5, 6 num treino longo, porque Zulu, já vi aí gel de R$20. Eu falo, uau, R$20 eu prefiro comprar uma pizza, né? Juntar e comprar uma pizza. Como que a gente pode fazer para fazer essa adaptação que a gente vai ter na prova, mas também não tem um alto custo ali nos treinamentos? Existe alguma maneira da gente amenizar isso e não deixar somente para o dia da prova, porque vai dar ruim mesmo. Se eu deixar para o dia da prova, se eu não tomo nenhum, né, fico fazendo ali low carb, já a gente fala sobre low carb, fico fazendo low carb no treino, aí chega no dia da prova, o bonitão aqui começa a cada meia hora tomar um gel, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa pelo menos estipular a quantidade de carboidrato que você vai consumir e você pode mesclar esse carboidrato durante os treinos, desde que você leve um gel e saiba como seu corpo responde àquele gel. Sabendo como ele responde àquele gel, você não precisa consumir só ele durante o treino. A gente tem outras opções mais baratas que a gente pode introduzir. Inclusive, os atletas durante a corrida na montanha, que são muitas horas geralmente, né? Quando a gente fala de uma corrida de montanha, geralmente a gente está falando de altas quilometragens. Neste momento, muitas vezes o atleta, ele enjoa daquilo. Então, a gente vai tentar colocar outras coisas também. Isso é bom ser treinado, né? Eu tenho atleta que gosta de intercalar o salgado com o doce. Então, a gente tem que calcular esse carboidrato para hora, intercalar o carboidrato líquido com o gel. Né? Não, nem só de gel se vive um atleta, a gente tem outras opções, né? E a gente, inclusive, treinar aquilo que provavelmente vai ter durante o PCA, né? Quando o atleta passa pelo PCA, tem um monte de coisa. E você já treinou aquilo? Você vai usar isso bem no dia da prova, né? Então, sei lá, tem, por exemplo, no La Mission, a gente tem o doce de leite. Todo mundo já comeu doce de leite um dia na vida, né? Então, é bem mais fácil, mas você vai encarar uma coisa que talvez você nunca provou, pode ser que não dê muito bom naquele dia.
Lá no Michão tem doce de leite, tem queijo. Tem guaranita. Tem guaranita, tem um bocado de coisa, né? A gente está gravando isso aqui pré-Indomit, né? Essa semana acontece a Indomit no final de semana, com largada na sexta-feira, e eu tenho conversado com os alunos de forma individual, e aí eu falo sobre isso. Eu falo assim, sabe quando você chegar lá no PCA, no abastecimento, você não deve consumir aquilo que você nunca consumiu. Né? Até mesmo um gel, porque tem PCA que tem gel. Eu olho, falo assim, não, nunca consumi dessa marca. Eu vou pegar vou guardar no bolso, eu vou consumir o meu e vou consumir só no treino, porque eu não conheço. Né? Então, acho que isso é importante a gente falar. Já que tem novidade, né? Uma das novidades aí que eu escuto muito, o que tem feito as pessoas correr demais, né? É o nitrato, né? O nitrato está numa onda assim. Eu estou falando tem feito correr demais, mas eu estou fazendo, não é uma afirmação, é quase que uma ironia, tá? Depois vai falar, o Zulu falou que o nitrato faz correr mais. Não, eu estou fazendo aquilo porque eu tenho visto muita coisa na internet. Como suplementos, né, de pré-treino como nitrato são eficazes para atletas que seguem dietas muito restritas em carboidrato? Há estratégias para compensar possíveis reduções na vasodilatação? Então, o nitrato, ele participa do ciclo nitrato, nitrito, óxido nítrico. E o óxido nítrico, lá no final da cadeia, é ele que vai causar a vasodilatação. Quando você tem a vasodilatação, você tem um maior aporte de nutrientes para todas as células do corpo, inclusive oxigênio. Né? Está correndo muito mais sangue, né? O vaso está dilatado. Então, isso é muito interessante quando você pensa num treino de intervalado, num treino de tiro e no endurance. Porém, a gente tem os pacientes que fazem, os atletas, a estratégia low carb. E aí, pela falta de glicose e pela alteração da microbiota oral que a low carb pode gerar, não estou dizendo que gera, mas em algumas pessoas sim, por esse fator, você tem uma diminuição dessa conversão de nitrato, nitrito ou óxido nítrico. Então, você consome o nitrato ali, lindo, maravilhoso, que hoje em dia a gente tem em grandes quantidades aí no mercado de opções, só que aí você dá um tiro no pé. Por quê? Porque está faltando a glicose, porque sua microbiota oral não está legal. E aí eu faço um adendo aqui que enxaguante bucal, se você faz uso, não use nitrato, porque a sua microbiota oral está toda alterada. Então você tem que pensar exatamente o que você está fazendo. E eu acho que hoje em dia o que a gente vê muito é muita promessa. Sim, a promessa existe da vasodilatação, a resposta nos estudos mostram que é real. Mas você está fazendo uso daquele suplemento da forma correta? Então, se você faz uso de enxaguante bucal, você já está pecando. Se você é adepto da dieta low carb, você vai treinar em jejum, mas está consumindo nitrato, também já tem um pecado aí. Então, a otimização disso tudo é o que hoje em dia a maioria dos suplementos está oferecendo, é o nitrato junto com o carboidrato. Já melhoramos um bom processo aí. Porque o nitrato, ele começa a conversão na boca. É verdade. Só que você está falando de low carb, vamos esquentar esse papo, né? Ai, como o pessoal fala, por que você não faz polêmica na montanha? Eu falo, não, a polêmica ela é muito perigosa, é uma linha tênue, né? Entre você está no fio da navalha, você pode cair para o sucesso, mas também pode cair para o cancelamento. Mas vamos mexer com o pessoal do low carb agora, né? Doutora, quanto tempo leva para o corpo se adaptar a uma dieta low carb? Como identificar se essa adaptação foi bem sucedida? Existem várias maneiras de se fazer uma dieta low carb, né? A grande maioria da população, ela enxerga a low carb como a cetogênica, que é uma dieta muito, muito, muito baixa em carboidrato. Para uma dieta cetogênica, a gente tem uma média de 3 a 6 semanas. Tem indivíduos que vão demorar 6 semanas e tem indivíduo com 2, 3 semanas que já estão adaptados. Quando é que você percebe que você já está adaptado? Quando você para de sofrer no treino. Porque a primeira coisa que acontece numa estratégia cetogênica ou um low carb de muito baixo carboidrato, porque você tem vários níveis de low carb, é você perder performance. E aí, você precisa dosar em que momento você vai fazer a cetogênica, justamente por essa perda de performance, porque ela vai acontecer. Existe o benefício de fazer a cetogênica low carb? Existe. Mas a gente precisa colocar as coisas na balança. Eu vi... Esse negócio de internet é bem perigoso se você for seguir
muitas coisas e não saber o que está acontecendo. Tem gente, né? Eu falo isso para meus alunos, toma cuidado quando for publicar alguma coisa. Se você passa no nutricionista, você não precisa ficar publicando o que você faz, porque tem muita gente que copia e foi feito para você, assim é o treino, né? E aí eu vi um colega nosso, que vai até correr a Indomit, que fez um treino de 50 km low carb ali, né? Aí ele fez... por isso que eu falo que é perigoso, porque ele é um atleta de alta performance. Ele fez 50 km num dia low carb, e no outro dia fez mais 50 km com mais carboidrato, com bastante carboidrato, né? Então ele fez 2 tipos ali. Então, em um final de semana ele fez 100 km. E no próximo final de semana ele vai correr 80 km. Crianças, não copiem isso em casa, é importante, né? É um atleta de alta performance. Por que eu falo que é o perigo? Porque algumas pessoas não têm um treinador, não tem um nutricionista ali acompanhando, ele acha que ele também pode fazer, um atleta amador, comedor de feijão e arroz como eu, né? E não vai dar certo. Falar em low carb, né? A grande questão, você perde performance, mas eu tenho visto muitas pessoas utilizando essa dieta para a questão do emagrecimento. Eu, Ailton Zulu, já fiz e posso dizer que eu fiquei dolorido, demorou a recuperação, então assim, eu não sei se vale tanto a pena, eu acho que é melhor eu parar com o meu total carb ali na sexta-feira, que tá na pizza, tá no pão, né? E fazer uma coisa mais equilibrada, né? Podendo tomar o GES sem medo no treino longo, né? Já que a gente já está aqui no momento polêmica, né? Eu acho o seguinte, acho que até os próprios estudos, eles mostram isso, Zulu. Quando você começa a ler 1, 2, 3, 4, 10 estudos, todos eles, e estudo de qualquer assunto, não só falando de low carb, você tem a média e você tem os pontos fora da curva. E isso sempre vai acontecer. Vai ter muita gente que vai se beneficiar muito, gente que vai se beneficiar muito pouco, e a média que tem uma resposta X. Os estudos, eles mostram realmente que existe uma melhora da oxidação de gordura na low carb. Vou falar da low carb, não a cetogênica. A cetogênica já é muito zerada de carboidrato, mas uma low carb consumindo baixo carboidrato no dia a dia. Se você for para um treino, você tem... você fizer essa periodização de carboidrato, né, baixo, você tem uma melhora da oxidação de gordura, você diminui peso, porém você tem a perda de performance, perda de rendimento. Então, a resposta, a potência daquele atleta vai reduzir. É uma estratégia excelente, eu gosto da estratégia para você perder peso, como a gente falou, né? É muito visto isso, mas as pessoas não podem desenvolver a carbofobia, que foi o que a gente falou no começo. Então, para mim, Renata, que eu vejo hoje, que funciona com os meus atletas e funciona comigo, é a periodização de carboidrato, que é você colocar carboidrato na hora que tem que colocar e você reduzir carboidrato quando tem que reduzir. Então, por exemplo, um dia que você não tem treino, você reduz carboidrato. Num dia que você tem treino, você coloca carboidrato na quantidade ideal nos momentos certos. Não é qualquer carboidrato, não é qualquer quantidade, não é em qualquer momento. Isso é o que melhor funciona com os meus atletas, comigo especificamente. Eu também já fui adepta a low carb, também já treinei, mas era difícil. Hoje, por exemplo, eu até postei nas minhas redes sociais, eu fiz um treino em jejum hoje de manhã. Mas ele foi estratégico, era um treino de muito baixa intensidade. Eu tenho falado bastante sobre isso porque eu vejo que é muita gente curioso, querendo fazer jejum, querendo fazer treino em jejum e nem sempre é uma boa estratégia. Então, você precisa saber quando fazer e como fazer. Isso que você falou é bem importante dizer. Eu, toda vez que fiz um treino em jejum, foi em baixa intensidade, justamente por saber que o avião estava sem combustível. Exato, é baixa intensidade, baixo volume, baixo tempo de treino, né? Tudo que é baixo ali, você pode realmente utilizar essa técnica. Mas precisa saber como e quando fazer. Você não vai fazer isso numa véspera de prova, né? Eu brinco que a minha gordura ela não é tão inteligente, ela demora um pouco para pensar. E aí não adianta eu colocar intensidade porque não vai funcionar. Então, eu tenho que deixar no mesmo nível. Então, eu consigo sincronizar o meu ritmo, o volume da atividade justamente para esse objetivo, né? O que eu tenho visto também
principalmente em mulheres, esse medo do carbo em geral, porque eu tenho alunas que eu falo, poxa, mas você está fazendo um treino de tantas horas, você tem que tomar cuidado, você precisa disso, você vai perder desempenho, e muitas vezes você acha que está emagrecendo e na verdade não é gordura, é massa magra. Então é importante a gente frisar. Você falou algo anteriormente, eu quando estou treinando de forma frequente, eu não tenho medo eu consumo até os carboidratos que não são legais, né? Até gorduras que não são legais, mas eu sei que aquilo vai ser ali exaurido porque eu estou em atividade o tempo inteiro. Então isso é importante ter essa consciência e fazer essa troca. O dia que você está sem treino, uma comida de qualidade, um carboidrato de qualidade, uma quantidade menor. E quando você está em atividade, pessoas que estão treinando para outras maratonas, pode colocar combustível para dentro, não pode? Eu falo, aproveita para comer aquilo que você gosta. Né? Eu sou apaixonada de um chocolate que eu gosto muito, que sempre está comigo na montanha. Isso é fato. Eu sempre levo comigo. Eu falo que é meu chocolate de resgate. Na hora que começa a dar aquele bode da corrida, que você fala, o que eu tô fazendo aqui em cima dessa montanha aqui? Eu falo, tá na hora do meu chocolate. Paro, sento, como, volto. Recompensa. Ele é aquela recompensa boa. Mas eu falo para os pacientes, é um trabalho de formiguinhas, Lu, mesmo. Principalmente para as pacientes que chegam com essa carbofobia toda. É um trabalho muito de formiguinha você mostrar que elas continuam emagrecendo, comendo carboidrato no treino, subindo carboidrato no treino, mas é você trabalhar realmente essa periodização, essa mente que você pode comer durante o treino, porque ele vai servir de combustível exatamente para aquele momento, que foi aquilo que a gente falou, né? Você coloca a gasolina no carro antes e durante, né? Se você precisar, né? Eu comentava essa semana que toda vez que eu passei por um profissional, por um nutricionista, mesmo no trabalho de emagrecimento, eu falo assim, nossa, eu comia tanto. Porque, vê como que é interessante, né? Eu estava conversando com uma pessoa, a gente falando sobre nutricionista, eu falei assim, cara, eu acho que é o período que eu mais comia e emagrecia. Porque você come certo. Você come o que tem que comer, né? O que tem que comer. Na proporção ideal. E quando, né? Por isso que a gente não deve dar pitaco na profissão de ninguém, não querer entender a profissão de ninguém. E quando eu resolvo fazer por conta, eu acho que eu estou comendo menos, mas estou comendo totalmente errado. Estou comendo coisas hipercalóricas, com baixo valor nutricional. Então eu falo assim, nossa, mas Renata, você precisa ver a quantidade do meu almoço. Aí você fala, o que tem depois do almoço? Eu falo, tem isso. Nossa, Zulu, mas isso aqui tem 500 calorias, olha, nessa porção. Então, é o equívoco que a gente acaba fazendo em não ter profissionais ali nos acompanhando, né? Falar nisso, existe um limite mínimo de carboidratos para preservar a intensidade em treinos de alta performance? E como conciliar isso com os objetivos de perder aquela gordurinha? Eu acho que acredito muito na periodização. Então, foi o que a gente estava falando. No dia que você não treina, ou no dia que você treina mais leve, você pode baixar a quantidade de carboidrato. E aí, o carboidrato, ele entra no momento do treino. Existe uma quantidade, sim, e vai depender da intensidade e do volume do treino. Essa quantidade, ela vai variar entre 5, 8, dependendo do treino, até 12 gramas de carboidrato por quilo de peso do paciente. Então, é uma conta que a gente faz, é muita matemática envolvida. E a gente também precisa encontrar qual que é aquele número bom para você. Né? Então, existe sim. E vai depender do treino. Tem treino que a gente pode fazer com um pouco menos de carboidrato no pré e coloca mais carboidrato no durante. Tem treino que a gente consegue manejar isso melhor, mas tudo vai depender do que você está fazendo. Né? Você vai para uma montanha ficar 3, 4 horas, vamos pensar direitinho o que a gente vai consumir. Então, a fórmula ideal a gente tem que achar do indivíduo. Então, é pessoa por pessoa. Cada um responde de um jeito. E eu gosto de tratar as minhas pacientes por um tempo. Eu falo que eu dou a mão e a gente vai junto, no dia a dia ali, conversando. Como é que ficou esse treino? Eu senti que empapuçou com 2 horas, eu não estava mais conseguindo consumir mais nada. Então, vamos rever a qualidade do carboidrato. Você falou isso no começo. A gente tem muita opção de carboidrato por aí. Vamos rever esse carboidrato, vamos trocar para um outro gel? Vamos trocar para uma outra opção? Vamos testar outra coisa? E muitas pacientes carbofóbicas que não queriam consumir o carboidrato, em algum momento eu coloquei o carboidrato ali no treino
E elas, depois do treino, me ligaram e falaram, Rê, eu voei. Eu podia ter corrido ou nadado, eu tenho atletas de natação, eu podia ter nadado horas. Quando essa paciente, ela morria de medo de consumir um carboidrato durante o treino. E agora ela tá super redondinha na estratégia de prova e tudo mais, colocando o carboidrato, quer dizer, e ela não engordou. Quando ela conseguiu entender isso, por isso que eu falei, é um trabalho de formiguinha, você vai trabalhando ali devagarzinho, vai ensinando, vai mostrando. Quando ela percebe que o resultado está vindo de performance e de emagrecimento, mesmo estando num período próximo da competição, é a estratégia da periodização. É possível, sim. Você perder massa gorda, ganhar massa magra, ganhar performance. E não ficar só apegado à balança, né? Não gruda. Não, gente, esquece a balança. Vamos viver. E você falou, eu escrevi isso no grupo ontem. Quem não sabe fazer conta não sabe correr. É pura matemática. E também na nutrição, né? Individualizar, matemática. Eu coloquei lá uma situação e falei assim, vocês acham que é possível? Porque eu faço conta o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro fazendo conta, né? E ali eu estou correndo e estou fazendo algumas contas, porque eu falo, eu quero fazer sub-9. E aí eu falo assim, não, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E aí eu coloquei uma situação, né, ali, uma equação de segundo grau, e perguntei para eles na enquete, vocês acham que isso é possível? Vai ter que fazer muita força ou é extremamente fácil? Mais de 80% colocou que tem que fazer muita força. E aí, eu não respondi ainda, tá? Depois eu vou responder depois, estou deixando eles lá. E eu fui dando várias situações. Eu falei, então, para essa pessoa fazer isso que eu estou colocando aqui, para ela baixar esses 24 minutos, ela precisa mudar de 136 para 140 passadas por minuto. E ela precisa passar de 70 para 73 o tamanho da passada. São 3 centímetros. Vocês acham que é possível ou não? Aí todo mundo falou, vai ter que fazer muita força. E aí eu peguei uma trena, uma régua, e mostrei o que é 3 centímetros. É a pulseira do relógio. Só que eles acham que é muito difícil isso. Numa prova de montanha, né, eu gosto de dizer que 3 centímetros, ou você dá 6 passos a mais por minuto, é muito fácil de fazer. É só você não se distrair, você precisa estar focado. Então é matemática pura. E eu vou mostrar para eles que funciona. Porque eles só se apegaram aos 24 minutos. Mas nós estamos falando de 54 quilômetros, que dá 25 segundos por quilômetro. Olha que você dilui isso, fica tão mais simples, né? Então se você pensar em 24 minutos, é como eu, Zulu. Quero emagrecer 16 quilos. Se eu pensar em 16 quilos... Se você pensar em um mês, vai ficar muito difícil, quase praticamente impossível. Mas se a gente diluir isso, em quanto tempo? Você não engordou isso em um mês, né? Não foi um mês. Só que a gente pensa e fala assim, não, Zulu, é impossível você emagrecer 16 quilos. Mas se eu pensar por semana, se eu pensar por mês, né? Se eu pensar no semestre, e aí por diante, né? Falando ainda sobre a questão do carboidrato, sobre individualizar, a gente faz muito de forma aleatória. Quando eu falo a gente, eu estou fazendo a parte daquele corredor que está ali na montanha e fala assim, nossa, agora eu vou tomar um gel. Aí passa 20 minutos, fala, agora eu vou comer uma paçoquinha. Ai, minha boca ficou muito doce, vou colocar uma cápsula de sal agora. Ou vou pegar aqui meu salame, meu salaminho, e meu vai chips, comendo. E vai comendo. O que te passar pela frente, a gente come. Toda essa forma aleatória de fazer essa parte nutricional, ela até dá certo numa distância curta, né? Mas quando a gente fala em endurance, em provas longas, isso não dá muito certo. Você acredita que isso faria uma diferença na performance? Você ter uma periodização ali nutricional? Ou está colocando combustível, está indo, vai funcionar e a performance não vai mudar? Isso é muito individual, mas eu diria para você que para a grande maioria das pessoas vai fazer muita diferença. E aí entra o ponto que eu gosto de trabalhar com os atletas, que é você treinar e treinar e treinar. E a hora que você treina isso, todo treino, porque queira sim, queira não, nós, corredores de montanha, todo fim de semana a gente está na montanha. Então, eu tenho um treino por semana.
Não importa a quantidade de horas ou de quilômetros que você vai fazer, mas se todo treino você fizer a mesma estratégia e trabalhar essa mesma estratégia, começa a virar uma rotina que você não precisa pensar muito durante a prova. Então, eu tenho um atleta que fez agora o La Mission 80 quilômetros. Ele separou em pacotinhos de zip para cada 4 horas de prova o que ele tinha que consumir. Exatamente o que ele tinha feito em todos os longos que ele tinha feito nos últimos 6, 8 semanas. Nós fomos 12 semanas juntos. Não, acho que foi isso. 12 semanas que eu acompanhei o processo dele. Nessas 12 semanas, em cada longo a gente testou alguma coisa. Nunca testar muita coisa diferente, mas testar. Então, vamos tentar trocar tal coisa por tal? Vamos colocar um carbo líquido? Como você se sentiu? Foi fácil, não foi? E aí ele traçou essa estratégia junto comigo, numa consulta que a gente fez um pouco antes dele viajar, de fazer esses pacotinhos a cada 4 horas de prova. Ele falou, entrou num ciclo que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Então, eu sabia que a próxima parada eu pegava o novo pacotinho, distribuía no meu cinto na frente, distribuía na minha mochila, e eu começava de novo o meu processo de cada momento. Eu já sabia que horas que eu precisava consumir, o que eu ia consumir, e aquilo vira uma rotina que você para de pensar naquilo, você se preocupa com a prova. O seu corpo precisa estar preocupado em fazer aquele exercício. Ele está ocupado fazendo aquele exercício. E quanto menos trabalho você der para ele nesse momento, melhor. Inclusive no mental, porque a gente gasta também. A gente gasta glicose para o nosso cérebro estar funcionando, né? Então, quanto menos você pensar nessa hora, melhor. Quanta gente, Zulu, você que tem muitos atletas, não consegue fazer conta quando está correndo? Depende do quanto treinou, né? Depende do esforço, né? Depende do esforço. Quanto mais você treina, menor é o esforço, porque você fez no treino, então a prova vai estar tranquila. Eu, Zulu, nesse momento, eu não estou no momento ideal da corrida, mas eu falo que eu consigo fazer conta, eu consigo pensar, porque eu estou sempre numa corrida satisfatória, porque eu fiz todo o esforço no treino. E lá é mais um treino. É o famoso chorar no treino para sorrir na prova, né? Então, assim, ontem, quando eu falava com uma aluna, ela falou assim, eu não estou fazendo os treinos muito bem. Aí eu falei, a sua prova vai ficar mais difícil. Você quer o treino você quer a prova mais fácil? É o treino. Se você deixar o treino, e eu usava isso para maratona de rua, cada treino que você deixa de fazer é 1 quilômetro a menos que você vai correr na maratona. E numa outra maratona, vai ficar mais difícil. Eu sempre falo isso, tá? Eu falo assim, se eu pegar a minha mãe, a dona Terezinha, e colocar ela numa prova, ela vai fazer a prova. Mas em quantas horas? E qual o preço que ela vai pagar? Agora, se a minha mãe, a dona Terezinha, treinar, ela vai fazer a prova, vai fazer de forma satisfatória, vai ter uma excelente recuperação, né? E uma das coisas que eu sempre uso é a pirâmide. Treino, alimentação e descanso. Os lados são iguais. Não existe falar assim, olha, não passa lá com a nutricionista, porque não precisa. Você vai comendo e você vai fazer a prova. E uma das coisas que eu brinco quando alguém vem falar de fazer uma outra, eu falo, você quer fazer essa outra comendo arroz e feijão? Você não vai procurar alguém para te priorizar a parte nutricional? Fala assim, dá até para fazer, mas vai ficar mais caro, né? Então, a gente precisa entender que a parte nutricional é extremamente importante. E uma das coisas que eu escuto muito é o pessoal que está iniciando. Eles sempre ficam nessa dúvida, né? O que consumir? Vou fazer minha primeira outra. Poxa, será que eu devo consumir isso? Será que eu devo consumir aquilo? É procurar um profissional qualificado para te orientar. E eu falo sempre isso. Se a sua nutricionista corre, e se ela corre na montanha, por favor. Meio caminho andado, né? Ela sabe exatamente o que você vai passar. Então ela fala assim, aqui isso não vai funcionar. Ela vai passar todos os perrengues por você, para que você não venha passar. Então, esse investimento ele é necessário. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão iniciando, que agora a gente está entrando aí no segundo bimestre, né? A mês de abril, nós estamos gravando em março, mas esse episódio ele está entrando em abril e tem muitas provas, muitas outras maratonas, KTR já teve a Indomit, mas aí vai ter
canastra, aí vem depois La Mission. A gente sei que da agora para o final do ano, muitas ultras e está na moda querer fazer ultra, né? Qual que é o caminho que deve ser percorrido por esse atleta, pensando na parte nutricional, né? Por onde que ele deve começar? Ele deve começar fazendo o básico. Primeiro, a alimentação básica do dia a dia precisa estar em ordem. Então, isso que você falou dele não procurar nutricionista e falar, vou comer arroz e feijão e tá tudo certo, a gente precisa olhar se esse arroz e feijão está sendo suficiente, né? Comer arroz e feijão não é um problema. Eu tenho muito paciente que fala assim, mas eu não quero me livrar do feijão. Ninguém tirou, não vou tirar o seu feijão, fica tranquilo. Nem o seu pão francês, também não vou tirar, que o povo tem medo. Não, passa com o nutricionista, fala, o nutricionista vai tirar tudo que eu como. Eu tento encaixar aquilo que você gosta no momento certo. Algumas coisas a gente vai ter que reduzir mesmo, né? Mas a gente organiza a alimentação básica do dia a dia, organiza a alimentação pré-prova, organiza esses treinos, aquilo que a gente falou, precisa treinar toda semana aquela suplementação, vai aumentar a quilometragem, aumenta a suplementação, você me dá um reporte do que aconteceu com você naquele treino, se foi bom, o que não foi bom, o que foi muito bom, o que você percebeu de diferença, a cafeína faz bem para mim, não faz bem para mim, tem atleta que consome cafeína e percebe a diferença, tem atleta que consome e não percebe, que fala, não cai bem, eu prefiro nem consumir, então não vamos. Tem atleta que vai de rapadura e fica muito bem. E se eu colocar rapadura para você, pode ser que para você não caia muito bem. Então, a gente precisa achar aquilo que funciona para você dentro daquelas contas nutricionais que a gente falou. Estando tudo isso certo, a prova vai ser uma maravilha. Você faz, como você falou, a tríade. Você descansa bem, come bem e treina direito. Cumpriu planilha, comeu o jeitinho certo. Pequenas exceções no meio do caminho sempre vão existir. E você descansou, teve o período de recuperação, né? Que envolve a alimentação, que a alimentação também ajuda nesse processo de recuperação, com certeza a prova vai ser sucesso. Em provas longas, eu escuto muitos relatos de atletas que, depois de um período correndo, começam a passar mal, né? Isso acaba até com a prova. Apesar que, dependendo de quanto tempo ele tem ainda para terminar a prova, eles falam que ressuscitam. Morreu e ressuscitou, né? Acontece. O que atribui esse passar mal da pessoa não conseguir mais consumir nada e começar ali a vomitar, a passar mal? Você tem vários fatores, né, Zulu? Você tem a desidratação, que é muito importante, o atleta de montanha se manter hidratado. Você tem até a própria alimentação, alguma coisa, a quantidade de carboidrato ele pode ter exagerado, e aí você tem uma sobrecarga dos receptores intestinais para o açúcar. Nós temos 2 tipos de receptores e eles têm uma quantidade por hora. Por isso que a gente precisa treinar. Por isso que a gente precisa treinar aquela suplementação. Por isso que não adianta nada o que eu falei lá no começo. Não existe carboidrato a mais no mundo que vai suprir aquele treino que você não fez. Não adianta você sair comendo carboidrato igual um doido porque eu preciso de energia. Não é só isso. Então, os nossos receptores estão preparados para suportar uma quantidade X de carboidrato. E se você quer consumir mais na prova, você tem que ter consumido mais nos treinos e ver como é que você suporta. Porque a gente está preparado no treino, por mais que eu fiz a Paraty, o TMB, eu fiz em 14 horas. Mas eu nunca tinha treinado 14 horas. Acho que o máximo que eu fiquei treinando em montanha foi 4 horas e pouco. E aí você não sabe o que acontece com o seu corpo depois de 4 horas e pouco. Você sabe até 4 horas, você mantém. Aquilo que você fez em treino, você sabe. Mas você precisa estar preparado para as adversidades, ter conversado com a Nutri, o que eu posso fazer se eu me sentir mal, o que pode acontecer. E aí entra aquilo que você falou, a experiência que eu tenho. Eu sei, depois de 5 horas, o que pode acontecer com você. E eu sei minimizar isso. A gente já vai treinando antes, para na hora. E aí eu te dou a orientação necessária, pré-prova, para se acontecer isso, o que você pode fazer ali na hora. O que pode minimizar, né? Então, é uma troca por um carbo líquido. Vamos deixar o carbo líquido para o final, deixa o gel no começo. Mas a gente tentar não... Geralmente, o que dá errado é o atleta querer fazer aquilo que ele não treinou. Ao passar do tempo, você falou, eu treinei mais ou menos até 1/3 do tempo que eu fiz na prova. A gente sabe que quanto mais passa o tempo, mais energia se vai e mais energia precisa. E a gente vai
passando o tempo e a gente não consegue consumir conforme a demanda, né? Esse seria um dos fatores do passar mal ali. Sim. E o outro fator que você falou, e eu preciso voltar nele, é que muitas vezes a gente está colocando gel, colocando cápsula de sal, comendo, e a parte hídrica é zero, basicamente, né? Porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou tomar água porque senão vai ficar chacoalhando aqui, né? Vai chacoalhar, então não... Vai pesar, né? Vai pesar. Eu já escutei isso várias vezes. E também é treino, né? Também é treino. Então, assim, treino. são fatores determinantes para você não conseguir ter êxito na sua jornada, né? Então, eu acho que, de novo, acho que entra muito a questão de você ter treinado tudo isso, né? Você vai para o treino fazer aquilo que a gente vai tentar simular a prova. Então, é você estar consumindo o carboidrato, tem uma hora que empapuça, e aí o atleta não quer mais consumir. Aí ele passa 1, 2 horas sem consumir nada, vai faltar energia. E aí não adianta querer comer tudo de uma vez. Aí eu vou chegar no PCA e vou comer tudo que eu conseguir. Também não funciona. Então, mantenha ali pelo menos o mínimo. E aí o mínimo seria pelo menos 30 gramas de carboidrato por hora. Eu não estou conseguindo nada, mantenha o mínimo. Não, com certeza não vai ser isso que se a gente vai para uma outra maratona, se você vai para uma outra maratona comigo, não vai ser 30 gramas de carboidrato por hora que você vai consumir. A gente vai subir isso. Mas o mínimo é esse. Então, o atleta pensar em consumir pelo menos isso, por hora. Então, se for na forma de carbo líquido, na forma do que ele conseguir consumir naquele momento. Até um bochecho de carboidrato funciona, que as pessoas falam muito pouco sobre isso, que é você colocar metade do gel de carboidrato na boca, colocar um golinho de água ali e ficar bochechando 10, 15, 5, 10 segundos, ali já está de bom tamanho. 10 segundinhos. Bochecha aquilo e cospe, se não está conseguindo engolir. E vai repetindo isso a cada 10, 15 minutos. Repete, repete. Se não está descendo nada, estabilizou, volta a consumir. Volta pro jogo. Mas o gel tá muito caro para fazer isso. O gel tá muito caro, pois é. É melhor você fazer direitinho o que a gente tinha planejado para não dar erro. Se fizer tudo certinho, conforme prescrito, conforme o treinamento, você já teve a experiência de estar ali praticamente 15 horas, é possível correr de forma satisfatória sem ter esses percalços, essas coisas aí que acabam atrapalhando, né? Os percalços acontecem e a gente passa por cima. Eu vou te dizer que no TMB chegou um momento em que eu realmente não descia nada. E eu parti para... O gel não estava mais descendo. Então, toda vez que eu passava no PCA, eu tinha comigo carbo líquido. Então, eu fazia uma madeira aqui de um lado com um carbo líquido. Tinha carbo líquido na prova, então eu tomava ali na hora, no meu copinho e tal. Pegava o que eu conseguia na prova e seguia. Mas isso foram algumas horas. Depois de foi o que eu falei, a gente às vezes baixa um pouquinho em algum momento, consome aquilo que dá, fica no mínimo, e daqui 1, 2 horas voltou e eu consegui voltar a consumir exatamente como estava previsto. Então tem uma baixa em algum momento, mas a gente não pode deixar de consumir nada. A questão toda é você ter em mente que não dá para passar 1 hora sem nada, só na água. Para a gente finalizar aqui, o que não pode faltar para um atleta de endurance, vamos dizer assim, no tanque de combustível? Entre todas as opções que a gente coloca ali, né? Eu, Zulu, já levei barra de proteína, já levei torresmo, já levei hambúrguer, já levei chocolate, já levei todos os carboidratos aí, porque tem muita gente que passa mal. Tudo bem que as provas que eu fiz, eu falo que é quase que tem um controle total, porque são provas com pouco tempo de exposição. Quando eu falo pouco tempo, 8 horas, né? Quase, não é muito comparado com esse pessoal que fica 30 horas, né? 20 e poucas horas. O que não pode faltar? Carboidrato. Carboidrato. O carboidrato não pode faltar, porque isso, qualquer estudo, que qualquer pessoa coloque no Google, ela vai ver que a partir de 3 horas, o nosso combustível principal é carboidrato. E a gente tem estoques no fígado, a gente tem estoques musculares, mas eles são limitantes, eles estão limitados. A gente tem uma quantidade X e ela vai acabar. Então, eu preciso estar repondo o tempo todo e não deixar esse tanque esvaziar. Esse é o principal, que é o que acontece quando dá essas baixas aí, que a gente acha que vai morrer e depois ressuscita. É porque o tanque foi parar lá embaixo, mas a gente tem um tempo do corpo para ele também
produzir, pegar aquele gel de carboidrato, ou aquele carboidrato líquido, aquela Coca-Cola, o que você quiser consumir, transformar aquilo em energia, vai pelo menos uns 15, 20 minutos, dependendo do tipo que você está ingerindo. Então, tem um tempinho ali para a gente ressuscitar, né? Dá uma andadinha, ressuscita, volta, mas não pode faltar carboidrato numa prova longa, não. Muito bom. Eu quero já deixar o convite aqui para o nosso episódio número 2. Seja bem-vinda ao Na Montanha. O pessoal falou assim, tem que ter um quadro semanal sobre nutrição. O pessoal gosta de parte nutricional. Gosta. Mas também não é só gostar assim de ficar ouvindo no podcast. Você pode investir um pouquinho de dinheiro e ter uma profissional aí te acompanhando, né? Que já passou tantos nutricionistas. Aliás, só passou mulher aqui, nutricionista. Não tem homem nutricionista? Tem homem também, tem muito homem bom por aí. Ué, o que está acontecendo, Zulu? Só trouxe... Que você convidou só mulheres. Agora você que falou que queria mulheres da montanha. Estamos aqui, presentes. Você é acusada de ser feminista. Não, senhor. Você falou, não vem mulher aqui, a gente precisa melhorar esse quadro. Eu tenho que equalizar isso. Já é uma preocupação para os próximos episódios. Preciso de mais mulheres, porque esse programa, para mim, tem que ser meio a meio. Metade homem, metade mulher, porque tem para todo mundo, né? Deixe suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te encontrar, para passar em consulta, para fazer uma ultramaratona, seja pela primeira vez, seja lá por quantas vezes, mas fazer de forma consciente, satisfatória e com energia até o final. Bom, você me encontra no Instagram, é @repop.nutrição. Repop, bem fácil, para não travar a língua com o meu nome. E lá você vai encontrar todas as formas para falar comigo. Então tem meu Instagram, esse é meu Instagram, tem o meu WhatsApp, tem meu site. É só me chamar no WhatsApp, sou eu mesma que respondo, não é um robô e não é uma secretária. Uau! Corredora de montanha, endurance, nutricionista, especialista. Você está esperando o quê? Vai lá, Repop no Instagram e já chame ela para uma consulta. Obrigado, Renata. Volte sempre que quiser. Obrigada, Zulu. Tá bom? E é isso. Trabalhos técnicos agora eu vou acertar. De Isadora Salvador, Estúdio Voz. Valeu! Quer um suplemento que realmente faz a diferença? A House Whey nasceu para oferecer qualidade, performance e saúde. Criamos fórmulas inovadoras com ingredientes naturais, sem conservantes ou corantes artificiais. Tudo para garantir uma nutrição eficiente. Seja você um atleta de alto rendimento ou alguém que busca mais saúde no dia a dia. Proteínas de alto desempenho, sabores incríveis e digestão leve. Mais do que suplementação, é um estilo de vida. Descubra nossos produtos em www.houseway.com.br e siga no Instagram @house_way. House Whey, naturalmente melhor.